Para a alegria dos amantes dos quadrinhos, The Walking Dead realmente chegou numa ponte que todo mundo estava querendo ver. Sim, chegamos nos sussurradores, agora não tem mais volta, hein? Temos sussurradores. A gente vai ter que falar muito sobre isso. Hey, você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga. Eu sou o Dinho. Eu sou a Gabi. E hoje estamos aqui para fazer o review do último episódio da 9ª temporada de The Walking Dead. O último episódio, não da temporada, mas o último episódio do ano. Sim, e hoje a gente tem muita coisa pra falar, temos que falar do Henry, do Negan, dos sussurradores, do Jesus. Sim, então sem perder tempo, por favor, já deixa o seu like aí que a gente vai começar a falar agora. Logo de cara, no início do episódio, a gente vê alguns zumbis, mas a gente vê um sussurrador no meio deles, né, que dá aquele close e tudo. Esse sussurrador é provavelmente o sussurrador que vai matar aquela pessoa querida que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas morreu mesmo? Morreu, com certeza. Será que ele não vai ressuscitar? De acordo com o seu nome, é possível. E a gente tem ali uma sessão de terapia bem esquisita, né? Eu acho que o Padre Gabriel tá tentando, de repente, hipnotizar o Negan pra ele relaxar e tal. Isso é uma técnica mesmo de terapia. Só que o Negan, ele sempre fica provocando, né? Aquele jeito provocador dele, querendo tirar, de repente, do Padre Gabriel... Tirar do Padre Gabriel alguma coisa. Tipo, é uma terapia reversa, né? Quem tá fazendo terapia e quem? É o que tá aparecendo esse episódio. E naquele momento ali de extravasar, né? Porque o Padre Gabriel tava estressado, porque a Rosita tava fora, né? Fora. De Alexandria e tudo. E foi ferida, enfim. Ele acabou deixando, ou alguém deixou, né? Não ficou tão claro assim, a cela aberta. A gente tá com essa dúvida ainda. E aí, você? O que você acha? Deixa aqui nos comentários se você acha que foi um descuido do Padre Gabriel ou se alguém sorrateiramente deixou ali a porta da jaula aberta. E também conta pra gente se você acha que o Negan foi embora ou não foi, porque tem pessoas que estão acreditando que ele ficou lá, que ele não fugiu. Eu já vou cravar aqui que é muito possível que ele tenha ficado. Porém, de acordo com a personalidade dele e o bate-papo que ele tá tendo com o padre ali, dá pra perceber que o Negan não mudou muito nesses 7 anos, né? Ele continua persuadindo, continua tentando manipular todo mundo que vai lá. E, de certa forma, deixa o padre emocionalmente abalado, né? Porque na segunda visita, aí sim o padre descobre que a Rosita, né, tá em Hilltop e tal, aconteceu alguma coisa com ela. Então, assim, acho que é bem provável que o Negan realmente pode ter ido embora, mas como não sabemos ainda, né, oficialmente, pode ser que ele não vá embora e ele decidiu ser um bom moço e ficar ali, como acontece nos quadrinhos, né? Porque se você for parar pra pensar, pra onde que ele iria, na verdade? Porque, pô, as comunidades, elas já estão organizadas, todo mundo sabe quem que é ele, tudo que ele fez. Não teria como ele tomar uma comunidade dessa vez, ele não ia ter força. E ele ia ficar perambulando na floresta, isso também não é vida. Então, ele pode ter saído da cela dele, pode ter até, inclusive, pego alguma coisa... ou visto alguma coisa, mas eu acho que ele vai voltar e vai se fingir de bom moço. Até porque a Carol parece que exterminou de vez os poucos salvadores maus que restaram, né, no último episódio, então. Mas não sabemos, porque Negan é Negan. Negan é Negan, não dá pra confiar. É igual o Luthor, nunca confia no Luthor. Mas uma coisa que me deixou, assim, com a cabeça fervendo durante todo o episódio foi que aquele cavaleiro lá de Hilltop chega anunciando que tem pessoas chegando em Hilltop e ele tá gritando Riders is coming, Riders is coming. E aí todo mundo, todo o povo, toda a comunidade de Hilltop corre pra dentro dos portões e fica todo mundo lá acuado. E aí, então, eles veem que é a Michonne. E, cara, que climão. Rolou uma torta de climão, gente, né? Foi verdade. Mas sabe que eu acho muito teatral ainda essas coisas que acontecem em The Walking Dead. Assim, teatral no sentido que é um pouco exagerado, é um pouco forçado, sabe? Eu acho que poxa, ninguém faria isso, não sei. Eu fico com essa dúvida, assim. Desde que o núcleo do Ezequiel chegou e teve o pessoal do lixão... Tem alguma coisa ali que deixa essa coisa aí. Nossa, uma coisa deixa essa coisa, né? Eu acho interessante porque, de certa forma, eles estão vivendo de uma forma mais feudal, mais medieval. Então, eu acho que vale mesmo. É a única forma do cara avisar eles ali. Agora, o que me deixa mesmo
encafifado aqui é o que aconteceu durante esses 6 anos aí, da morte do Rick, né, até agora aconteceu alguma coisa muito séria envolvendo o grupo original, né, e a Meg, principalmente, e a Michonne. Queremos saber essa fofoca aí. Aconteceu alguma coisa pesada. E depois, né, a gente vê a Carol ali também conversando com a Michonne num diálogo também totalmente estranho e sem graça das duas. A Carol fala do RJ, né, que é o filho da Michonne com o Rick, né, o Rick Jr., que é a primeira vez que eles falam, né? No episódio passado não foi. A gente tinha comentado, né, que a Angela Kang, que é uma das showrunners, comentou, já tinha esclarecido que era o RJ, né, que era o Rick Jr. Não era uma ilusão. Mas ninguém tinha falado o nome da criança ainda, né? Então, foi muito legal eles terem falado, né? Parece que na versão dublada rolou, mas na versão legendada não rolou. Eu lembro, eu vi alguns comentários lá no nosso vídeo anterior sobre isso. Eu não percebi, então pra mim foi novidade, então vamos destacar isso. E antes da gente continuar, eu queria pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários um emoji, que é o emoji que a gente sempre pede. Vamos pedir emoji de cemitério, Dinho. Cemitérios hoje. Cemitérios para... né? Foi tenso. Neblina, cemitério, caixão. Zumbis. Manda tudo aí no emoji. Uma coisa que a gente estava observando, né, sobre esse encontro de Carol e Michonne é que aparentemente, né, a Michonne ela não quer fazer a feira, né, para trocar mercadorias. A gente não sabe ainda o porquê, se isso de repente é uma coisa que lembra muito o legado do Rick, que afinal de contas foi por isso que ele acabou morrendo, porque ele queria construir a ponte a todo custo, e aí ele acabou morrendo com essa bendita ponte. Então eu acho que a Michonne, de repente, pode ser que tenha alguma relação com isso e com o que aconteceu também com a Meg ali, né? Esse estresse todo. Mas eu falei pro Dinho, nada... Porque ela falou assim, teve uma hora que ela falou, mas nós ainda somos família, né? Falou alguma coisa assim. Eu falei pro Dinho, falei assim, nada como o caos para poder unir uma família. Não é verdade? Isso é muito verdade. Eu já acho que tem um trauma da Michonne com a morte do Rick, mas aconteceu alguma coisa depois, que pode ter a ver com o X que a gente viu nas costas dela e na do Daryl também, né? Aí, sei lá, eles se juntaram ali, aconteceu alguma coisa, aí o Daryl falou, também não vou ficar mais aqui, vou viver sozinho, aí cada um foi pro seu lado. Eu acho que pode ter acontecido isso, e principalmente o Daryl não quis ficar com nenhuma das comunidades, né? E voltou a procurar o corpo do Rick. É uma teoria, eu acho que é isso. O ano que vem a gente vai falar um pouco mais disso no retorno da série, né? Provavelmente fevereiro, como sempre. É interessante como o Daryl, ele mantém aquele instinto caçador dele desde a primeira temporada, que ele já fazia isso, né? A gente já, quando vê o Daryl pela primeira vez, ele tinha ido caçar, e agora na 9ª temporada ele ainda é um excelente caçador. Agora ele tem a ajuda do Dog, né? E ele começa eu achei muito interessante aquela parte que eles começam a observar que o grupo, né, o bando ali, né, a horda de zumbis tá movimentando de uma forma diferente e tal. Então eu achei que esse núcleo do Daryl com o Arrow e com o Jesus foi bem interessante para mostrar que os sussurradores são meticulosos, né? Que eles mudam ali de território de uma forma inteligente. Sim. E sutil, porque se o Daryl não fosse um baita num caçador, ninguém ia perceber. Verdade. Tanto que o Arrow e o Jesus não perceberam muito, né? Eles se salvaram em alguns momentos ali, porque o Daryl tava ali. Se o Daryl não tivesse, mano, o negócio ia ficar estreito. Mas o Daryl sempre foi, né? Acho que ele cresceu ali com o irmão dele, o Meryl, nesse lance de caçar, de fugir, de se esconder, né? Então ele tá mostrando isso. Eu gosto desse lado do Daryl, esse lado mais primitivo dele, assim, e sempre ajudou o grupo, né, em várias situações. Não, e o cara é parceirão, né, meu? Já logo no episódio passado, precisa ir alguém atrás do Eugene, eu vou. Tipo, com certeza. Agora, o que foi o Jesus querendo sempre ficar pra trás? Calma, nós vamos falar disso. Uma coisa também que a gente tem que mencionar, Gabi, é que agora temos um grupo de adolescentes. Temos o Riverdale de The Walking Dead. Que, nossa, mano... Tem que ter. Tem que ter, né, meu? O Harry tá com um complexo de, sei lá, de príncipe, né? Na frente do rei, da rainha, todo pomposo, lutador. Aí os pais viram as costas e não caem a gandaia. Mas ele tem um motivo. Ele queria afogar as mágoas dele porque a Enid tá com o Alden, né? Então ele já se frustrou ali. Muito de adolescente isso. Muito de adolescente. Muito, total. Aí eles introduzem agora mais 3 adolescentes, que é a Ed, o Gage e o Rodney, que, como eles disseram, cresceram ali em Hilltop, né?
Então, de repente, a gente viu até essas crianças lá atrás e nem reparou, entendeu? Mas olha, por um instante, assim, muito rápido, me lembrou um pouquinho Conta Comigo. Ah, é? É. Eu não senti muito essa vibe, não. Não, porque eles estavam, tipo, indo pra floresta. Eu vi um pouco mais de Clube dos 5 ali. Tudo, né? Tudo que tem muito adolescente é Clube dos 5. Não tem como a gente não lembrar dessas coisas, ficar nostálgico bobo. Os encrenqueiros, né? Então, tipo... Praticamente uma das primeiras noites do Henry ali em Hilltop, ele já foi pro Chilindró, mano. E ele tá sendo mentorado ali pelo Earl Sutton, né? Porque, pra quem não lembra, é o cara que tentou matar a Maggie lá no primeiro episódio da 9ª temporada, né? No episódio da morte do Gregory. Isso, ele foi o cara que o Gregory ficou ali, né? Fazendo a cabeça dele e tal. E agora o cara se redimiu, é um dos ferreiros mais respeitados de Hilltop. Eu gostei disso. Eu achei bem legal, né? Mostrou que o cara se arrependeu mesmo e tá ali. Aí mostrou também que eles estão aproveitando, né, também alguma coisa do passado, né, dos personagens que ficaram lá atrás. Eu gosto disso. A Rosita acorda enquanto a Michonne e o Siddiq estão ali conversando com ela, né? Não teve muito da Rosita nesse episódio, mas ela foi imprescindível ali, porque se ela não tivesse dado aquele alerta na Michonne, com certeza a Michonne não teria conseguido chegar lá na frente até o grupo que estava atrás do Eugene, né? Real. Então ela teve uma participação boa ali. Eu até achei estranho dela não ter ido junto, né? Porque parece que ela acordou super bem, né? Já deu um salto e falou, não, vocês não sabem o que vocês estão enfrentando. Mas agora que ferrou tudo, Dinho, porque eles estão cercados lá, os sussurradores vieram. Gente, eu gostei muito dessa parte do episódio, porque ficou uma coisa meio terror, né? Tinha todos os elementos de terror. Olha, tinha neblina, cemitério e zumbis, né? Poxa vida. Fora todo o clima de suspense, né? E aquela coisa assim, tipo, tensa mesmo, né? Eles vão conseguir fugir, não vão conseguir fugir. E aí a gente tem a morte de um personagem que não foi tão bem desenvolvido dentro da série. A gente precisa, de certa forma, falar um pouco disso, que ele aparece, se eu não me engano, lá na 7ª temporada. Ele fica, mas assim, nunca a gente viu muito do passado dele, a gente vê ele sempre como um personagem secundário, mas foi uma morte impactante. A gente perde o Jesus nesse episódio, que, por que o Jesus ficou pra trás ali, Cara, mano? parecia que ele queria morrer, sabe? Ficou chato isso. Desde o episódio passado, ele já queria cair fora de Hilltop. E agora parecia que ele queria morrer, parecia que ele queria ficar pra trás. Mas, ele tava lutando muito. Foi muito bonito de ver ele acabando, detonando com zumbis. Aí eu te faço essa pergunta, gente. Será que ele realmente morreu? Então, eu acho que é provável que ele tenha morrido sim, porque ele tá desacordado ali. Eu acho que foi uma facada bem, bem certeira ali, aquela pra matar mesmo, né? A gente sabe que o tipo de facada certa pode matar ali na hora, né? Eu acredito sim que ele morreu, acho que ele não volta mais não, né? Poxa vida. Acho que ali é o adeus mesmo ao Jesus. Hoje de manhã eu tava conversando com a Gabi depois que eu acordei e eu tava sentindo que alguém ia morrer mesmo nesse episódio, porque eles precisavam de um cliffhanger pra puxar, né, o ano que vem, né? Tipo, é o último episódio do ano, então a gente sabe que The Walking Dead sempre faz isso na mid-season. Então a gente tava esperando mesmo uma morte, alguma coisa impactante assim. E eu pensei muito no Jesus, porque eu tava revendo o episódio da semana passada e o diálogo dele com a Tara ali, as coisas que ele fala e tal, parece que ele não quer mais estar ali de alguma forma. E nesse episódio também mostrou um pouco disso. Então acho que foi afunilando o episódio assim, pra ficar bem mais claro de que era ele mesmo que ia morrer. Eu falei pro Dinho o seguinte, vocês podem matar qualquer um, porque eu já aguentei morte de Glenn, já aguentei morte de Carl e já aguentei a saída do Rick. Agora, matarem o doguinho, gente, olha, eu não vou suportar, entendeu? Fica aí a dica pra vocês, produtores de The Walking Dead, não matem o doguinho. Não matem o doguinho. Jesus é pego de surpresa, né, por um sussurrador ali, que cena muito bem feita, muito bem construída, porque fez com que a gente, né, esperasse mesmo que o Jesus ia fugir, ali ia conseguir fugir, mas infelizmente não deu certo. Mas é legal também porque a gente viu o grupo da Magna ajudando a Michonne, né, a Yumiko e a Magna ali também. Então assim, foi bem importante. O episódio termina com eles encurralados ali pelos sussurradores, que, mano, cara, tá muito legal isso. Tá Nossa, você legal. viu a máscara quando
O Daryl... Muito bem feito. Meu, quando o Daryl tira a máscara ali do sussurrador, é muito legal. Nossa, isso. e é costurado, né? Os caras é têm... terrível. Não E é é uma pele coisa de zumbi mesmo, Sim. né? É a face, né? E não é uma coisa que você fala assim, calma aí, galera, vou ali rapidinho tomar um ar. Aí você tira, toma um ar e não tem, gente. Tipo, o negócio é costurado, você tem que cortar e, tipo, já era, sabe? Dá pra perceber muito isso na primeira cena, né? Tanto que eu falei lá no início do vídeo, provavelmente aquele sussurrador que aparece lá no início, né? Antes da vinheta, é o sussurrador que matou o Jesus, né? Talvez eles vão confirmar isso durante essa semana e tal, mas eu acho que é isso mesmo. Bem, The Walking Dead terminou agora, né, essa primeira parte aí da 9ª temporada, volta só o ano que vem, mas tem algumas coisas que eu quero ainda pontuar aqui com vocês, pra vocês ficarem de olho no restante da 9ª temporada. A Angela Kang, que é a produtora, ela tá ainda negociando com a Lauren Cohan, que é a Meg, pra retornar pra 10ª temporada. Ou seja, né, agora a gente entrou numa mid-season, que é um break, pra voltar em fevereiro, pra segunda parte da temporada, então a gente não vai ter Meg na segunda parte. Não temos mais Meg nessa temporada, porque já foi confirmado que as gravações da 9ª temporada foram encerradas durante essa semana, confirmaram isso. Então, de acordo com tudo isso que a Angela Kang falou, é provável que a gente tenha Meg sim na 10ª temporada. Até porque, né, ela vai descobrir que o Jesus morreu, provavelmente a líder de Hilltop agora vai ser a Tara, né? Então, em algum momento da história aí, a Meg deve voltar com a George, né, pra gente tentar, né... Eu ainda acho que talvez alguma comunidade vai cair, viu, Dinho? Pode ser porque também. é uma forma de ter essa reconciliação aí dos grupos, né? Da família que foi a base para essa temporada. Oceanside tá de pé, por mais que a gente não tenha ouvido mais falar, mas nesses 6 anos aí de salto temporal, foi citado hoje no episódio por um dos adolescentes malucos lá, que gosta de beber e jogar dardos em zumbis. Eles mencionam Oceanside, então Oceanside ainda existe, mas em que momento eles vão vir pra história? Vamos esperar. Bem, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, como que foi essa primeira parte da 9ª temporada de The Walking Dead. A gente quer saber muito a sua opinião, porque pra nós a série melhorou muito, trouxe um frescor e fez a gente respirar novos ares de uma série que a gente ama tanto. Olha, fazia tempo que The Walking Dead não era tão macabro quanto nesse episódio e eu adorei. Espero que realmente a próxima parte da temporada continue com esse nível aí. Se você acha também, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Ativa as notificações porque tem vídeo praticamente todos os dias aqui e você não pode perder nenhum. E nos siga nas nossas redes sociais porque a gente sempre fala tudo lá primeiro. Inclusive a gente twitta sempre alguma coisinha, né, antes dos episódios. Hashtag não matem o doguinho. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.